gente, tudo bom com vocês? Vamos lá para o nosso vídeo de técnica de pintura, que será a nossa última aula a respeito dessa linda peça aqui. Bom, prometi para vocês que eu voltaria, né, mostrando como eu estou pintando. Aqui, ó, eu trabalho com essa fita de papelão. Uma fita que você compra em qualquer material de construção, até mesmo em lojas de artesanatos. Eu gosto de usar ela para fazer isso aqui, ó, para que não manche o meu vidro na hora que eu for pintar e fique muito mais prático na hora de tirar. Gosto muito de trabalhar com ela, então é fita de papelão. Para quem trabalha com pintura, sempre usa desse tipo de fita, seja em casa ou no artesanato, ok? Então foi essas fitas que eu fiz isso aqui, ó. Fui colando pedacinhos em pedacinhos até dar aqui o contorno certo da alça e do bico. Aqui eu estou utilizando tinta PVA, tá? Esse rosa aqui que eu estou usando, ó, rosa, tinta fosca para artesanato, tá certo? É esse tipo de tinta que eu uso. Tinta PVA, essa tinta fosca é mais ou menos a mesma coisa que a PVA, a diferença é pouca coisa, quase nada, né? Mas então é ela que eu estou usando. Vocês podem usar a tinta PVA, ela tem uma durabilidade maravilhosa nesse tipo de trabalho. Eu nunca tive problema nas minhas peças, segura, não sai mesmo, porque toda peça que você trabalha com pintura, você tem que vir invernizando no final do trabalho para que ele dê uma segurança maior, certo? Então aqui eu estou usando o rosa. O que que eu faço? Primeiramente eu despejo a minha tinta PVA aqui, ó, numa bandejinha. Pego o meu pincel, aqui eu tenho água, molho na água o meu pincel, ó. Vejam que eu trago água para a bandeja e vou puxando a tinta PVA, misturando com essa água que eu trouxe no meu pincel, certo? Feito isso aqui, ó, fica bem molinha. A tinta PVA, gente, ela precisa desse detalhe aqui com água. Ela precisa ser misturada à água. Você tem que seguir essa rotina aqui, esse ritual, certo? Molhar ali, puxar um pouquinho de tinta, misturar e utilizar. Senão ela não fica boa para trabalhar com ela grossa, tá? Aqui eu já dei uma demão de tinta rosa. Agora eu venho, vou dar uma demão no bico do meu bule. A tampinha aqui eu já dei 2 demãos. Eu só preciso fazer isso aqui, ó. Eu estou usando um pincel de cerdas macias, tá? Para que as marcações não fiquem grosseiras. Então, quanto melhor e mais fino o pincel, mais delicada fica a sua pintura. Espalhe bem a tinta em todos os cantinhos. Ela tem, gente, uma secagem muito rápida. A tinta PVA, ela seca rápido demais. Então, você não pode ficar, como é que se diz, enrolando na pintura. É pegando e espalhando ela na sua peça, tá? Porque você tá pintando e ela já tá secando. Veja aqui que ela já tá secando. Ela se dá muito bem com o biscuit. O biscuit, ele puxa bem a tinta PVA. Apesar dela ser a base d'água, ela não sai com água. Molhando novamente meu pincel, puxando a tinta, ó, deixando minha tinta bem molinha. E venho novamente aqui para terminar a minha pintura. Como eu estava falando, a tinta PVA, ela é a base d'água, mas assim como o verniz fosco, a base d'água, não sai depois que seca com água, a PVA também não. Ela só é solúvel enquanto ela tá assim, molinha. Depois que ela secar, ela não vai sair da sua peça. Ela segura bem, gente. Tá? Então, vocês podem trabalhar com ela sem medo.
Esse bulizinho rosa, eu estou fazendo para minha filha, porque eu fiz uma garrafa para ela, vou mostrar para vocês a coisa mais linda. É desse tom de rosa aqui. Então, para atingir o mesmo tom, como eu trabalhei com pintura na garrafa, eu estou trabalhando com pintura no bule. Deixei secar a primeira demão. Olha aqui, ó, eu dei 2 demãos de rosa. Pintei até a parte interna, as beiradinhas tudinho, 2 demãos. Esse tom de rosa, para mim, está bom. Agora, eu vou dar a segunda demão na alça. Pego, molho meu pincel, venho com água, puxo a tinta e misturo, certo? E vou fazer isso aqui. Calma que a nossa aula não é só isso não, ainda temos o detalhe ali do outro potinho de café que eu fiquei de trazer para vocês, certo? Pinte a parte interna, ó, tudo bonitinho. Eu adiantei até o trabalho para o vídeo não ficar tão longo. Vejam que a tinta, ela fica bem aguadinha, ela escorre com maior facilidade, ela não vai ficar marcada, não vai deixar marcações. Se você fizer com a tinta pura, ela ficando grosseira, ela fica as marcações, aí não fica um trabalho bonito. Tem que estar misturando com água no pincel, tá? Pra ela ficar bem lisinha, assim, ó, e dar um acabamento bonito. Não se preocupe que a qualidade não vai cair da tinta. É assim mesmo que se trabalha. Aí eu venho dando a segunda demão na minha alça e vou deixar secando. A parte interna, tá? Vocês olhem a parte interna para ficar um acabamento bem bonito. E vamos deixar nossa peça secar. Vou lavar aqui o pincel. Ó, meu bulizinho vai ficar assim, um bulizinho rosa, tá? Depois dele totalmente seco, eu posso, se eu quiser, fazer umas pinturas de florzinha na tampa. Vou colocar um detalhe aqui, cobre, que é para combinar com a garrafa que eu fiz. Vou usar essa tinta aqui, Metal Color da Acrylex, certo? Para fazer o detalhe da tampinha do biquinho do bule. Como esta peça eu acabei de pintar, eu vou fazer neste aqui, certo? Aí vocês já poderão ter a base para fazer neste outro. Falando em acabamento, estas florzinhas, gente, são as florzinhas que eu ensino na aula das canecas. Eu tenho vários apliques de florzinha, vejam. Eu já deixo tudo prontinho. Quem acompanhou a aula das canecas sabem do que eu estou falando. Se você não acompanhou, quer aprender esse tipo de aplique para ter em mãos quando você precisar usar para esse tipo de trabalho, vá no canal, procure a aula das canecas, tem um vídeo especial sobre estes apliques aqui que eu ensino a fazer todos, certo? E depois dos apliques pronto, a gente só faz usar em qualquer tipo de trabalho que a gente for executar. Isso facilita demais a nossa vida. Então, neste bulizinho aqui, eu usei este aplique. Coloquei uma massinha e fiz este detalhe. Agora, eu vou utilizar a tinta dourada para trabalhar com este bulizinho na finalização. Vou utilizar essa aqui, Metal Colors. Vou compartilhar com vocês que eu quero que vocês trabalhem dessa forma também, certo? Enquanto isso, o nosso bulizinho rosa vai secando e eu vou trabalhar agora com esta aqui. Vou pintar a bolinha de dourado, o biquinho de dourado, fazer aqui um detalhezinho dourado e nas florzinhas também, ok? Para trabalhar com esse tipo de tinta, essa tinta é maravilhosa, você venha, coloque um pouco dela bem aqui, um pouquinho é o suficiente. Vamos pegar um pincel bem fininho, ó. Vou utilizar esse aqui. Molhei meu pincel, vou secar aqui e agora eu venho trabalhar com a minha tinta dourada. Essa tinta também, ela é solúvel na água, tá?
Porém, depois que seca também não sai. Olha que coisa linda essa tinta. Eu me apaixonei por ela. Então, eu vou fazer o meu bulizinho com este detalhe dourado. E vai ficar muito lindo. É só pintar. Olha que lindo, gente. Sou apaixonada nessas tintas. Antes do final do vídeo eu vou trazer a garrafa para vocês verem, que é o par desse bolinho, e ver o trabalho que também foi feito com esse tipo de tinta na garrafa. Olha que coisa mais linda esse dourado. Como a massa ela já puxa pro dourado, né? Realça bem. Aí aqui, ó, com todo cuidado, eu vou fazer uma pintura delicada, do jeito que eu quero. Como eu penso, como tá na minha mente, eu tento materializar, tá? Com muita delicadeza. Se por acaso você errar na sua pintura, pegue um paninho úmido, molhado e tire imediatamente e pinte de novo. Porque quando a gente não tem agilidade, a gente tem uma certa dificuldade, né, gente? Olha que coisa mais linda que tá ficando esses detalhes no bule, certo? Agora eu vou tirar aqui, ó, batendo o excesso da tinta e vou fazer os detalhes aqui nessa folha. Eu quero uns detalhes dourados nessa folhazinha. Vou batendo só a pontinha do meu pincel. Batendo a pontinha. É um trabalho delicado, mas fica bem bonito. Pincelo aqui, ó, nas rosas. De uma forma aleatória, ó. Só assim um pincelzinho sujo de dourado. Eu não quero pintar, eu quero dar um brilho. Não quero que pegue nessa parte. Ó, vejam, eu melo aqui e bato o pincel tirando o excesso. E venho assim, ó. Só fazendo como se fosse um esfumaçamento das minhas rosas. Para isso, você tem que melar, tirar bem o excesso. Essa tinta, ela é forte. Tirou bem o excesso, o pincel fica só sujinho. Aí você vem, ó, de forma rapidinha, fazendo a esfumação desses detalhes aqui. Só para dar um brilho, um douradinho. Olha que lindo, gente. Vamos lá, tirar bem aqui. Vamos nas folhinhas, certo? Olha que lindo os detalhes como fica nas folhinhas. Esse dourado, essa tinta, esse tipo de tinta, valoriza demais a sua peça. Ela dá um ar sofisticado. Então, cada detalhezinho valoriza o seu trabalho. Olha só, que coisa mais linda. Eu tô querendo adiantar, né? Mas cada detalhe faz a diferença. Vamos terminando aqui a nossa folhinha. Antes do final, eu ainda vou trazer a garrafa para vocês verem. E vocês podem agregar no trabalho de vocês esse tipo de tinta. Vai valorizar demais. Ó,
Vejam, eu não posso carregar o pincel, eu tenho sempre que tirar o excesso para que ele dê essa delicadeza. Agora vamos aqui na cordinha, ó, tirando bem o excesso, cordinha, pincelando. Quase não vai tinta no pincel. Ó, passei na tinta, bati e venho. Olha só a sofisticação da peça. Bati na tinta, pincelando. Gente, que coisa mais linda, olha. Sua peça super valorizada. O que eu disse para vocês, que eu não quero que suje o disco, certo? Aqui, pegou bem aqui dentro do disco um pouquinho de tinta. Eu pego o meu lencinho umedecido, eu limpo aonde eu não quero tinta, enquanto ela não secou. Porque depois que ela secar, eu não posso tirar mais, ela não sai. Então, antes que ela seque, eu tiro. Ó, tirei. Agora eu venho novamente e faço a finalização da pintura para que fique como eu quero. Olha que coisa mais linda vai ficar este bule. Olha que detalhe maravilhoso. Esse tipo de detalhe, gente, com essa pintura dourada, eu vou fazer neste aqui. Porém, eu vou usar a tinta metálica bronze. Essa que eu vou usar. Só um momento que eu vou trazer a garrafa para vocês. Aqui está a garrafa, que eu uso essa mesma técnica, vejam. Essa garrafa, ela é um centro de mesa para pôr flores, certo? Vejam o trabalho dessa garrafa. É uma garrafa de vidro, foi pintada com prime caseiro, que eu mesma fiz. Depois eu pintei com a tinta rosa e vim fazendo estes detalhes em biscuit e finalizei com essa tinta aqui, certo? Se vocês se interessarem por esse tipo de trabalho, deixe nos comentários e a gente vê se faz um vídeo. O bulizinho é o pazinho dessa garrafa. Então, esse bule vai ter esses detalhes aqui em cobre também, certo? Coisa mais linda. Então, essa foi a nossa aula da nossa pintura, da nossa finalização. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido, compreendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, porque eu sempre respondo. E vamos, ó, aproveitar tudo que temos à mão, reciclar e fazer esse tipo de peça lindíssima e muito vendável, ok? Beijo no coração de todos, curte, compartilhe e até a nossa próxima aula. Acompanhe no Instagram, na página e no Facebook. Beijo a todos.